Às vésperas do lançamento do mais novo filme da saga Guerra nas Estrelas no cinema, Star Wars Ascensão Skywalker, a rede Cinemark lança em pré-venda um combo promocional do filme, contendo uma pipoca, 2 refrigerantes, um MM e um balde no formato do Android R2D2, pela bagatela de R$ 471. Isso mesmo, meu amigo, quase meio salário mínimo por um kit promocional, um combo promocional de pipoca do filme. Eu sou rica! Sou rica! Isso no mesmo ano em que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, cobrou como tema principal da sua redação a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, isso deu muito o que falar na internet, não o tema da redação por agora, mas essa questão do preço do combo. O pessoal já tá chamando, o pessoal já apelidou de combo milionário do Cinemark. A gente vai discutir esse assunto e as interações com relação a esse tema dessa redação. Hoje aqui nesse vídeo o assunto é importante, o assunto é interessante. E se você ainda não é inscrito nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E a gente vai falar sobre esse assunto agora, beleza? Então, vem comigo! Vamos falar primeiro sobre o tema da redação do Enem desse ano, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu vejo essa situação através de algumas perspectivas, né? Eu consigo ver isso aí através de 2 aspectos principais. O primeiro deles seria, talvez, um incentivo prático, né? Um incentivo que talvez pudesse facilitar o acesso para as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm um menor poder aquisitivo, com algum incentivo no preço do ingresso, ou algum subsídio, ou até mesmo algum programa que talvez facilitasse aí essas pessoas terem acesso ou pagar aí um valor simbólico, isso comprovado, claro, a condição social da pessoa. E um outro talvez seria um incentivo para que as salas de cinema chegassem a lugares mais distantes, a regiões menos desenvolvidas do nosso país, uma vez que os cinemas se concentram, na sua grande maioria, nos grandes centros e nas grandes cidades. E um outro aspecto também que eu acho interessante, talvez, seria aproximar os pequenos estúdios, as produções menores, né, de menor orçamento, das grandes distribuidoras, das grandes salas de cinema, para que esses filmes pudessem entrar aí, de repente, no circuito nacional, ou até fazer parte da grade curricular, do sistema educacional, para talvez atingissem jovens, adolescentes, trazer essas pessoas mais, envolver eles um pouco mais com a questão do cinema, né, como forma de expressão cultural, e talvez criar até uma questão de uma representatividade para que pessoas, né, de diferentes níveis culturais pudessem aí, ter acesso e poder contar as suas histórias, produzir aí os seus filmes, as suas produções, a fim de contar aí, uma vez que o Brasil é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Isso seria bastante interessante se a gente pudesse levar essa possibilidade, fazer essa aproximação entre estúdios, entre produtores, distribuidores e salas de cinema, para que essas pessoas pudessem interagir melhor e trazer produções aí menores, né, com cineastas não tão conhecidos, com atores aí não tão famosos, mas que pudessem aí contar pra gente um pouco da nossa história, um pouco da nossa riqueza cultural. Eu acho que esse seria um aspecto bem importante e que, de certa forma, traria aí uma democratização do acesso ao cinema no Brasil. É verdade. Mas nenhum desses aspectos eu acho que se encaixa ou que se enquadra dentro dessa proposta, dentro dessa ideia do Cinemark de lançar um combo promocional, um combo de pipoca com um valor tão elevado, quase meio salário mínimo, R$ 471, por um combo, por uma lembrança, por algo que você só vai utilizar naquilo ali, e depois pode, quem sabe, virar até um artigo de decoração. Mas é um objeto, é um plástico, é um negócio que não tem muita finalidade. Você só vai usar, talvez, para colocar um refrigerante ou uma pipoca, mas a gente sabe que no dia a dia, em casa, a gente acaba nem utilizando isso. Então acaba que, de certa forma, o Cinemark apresenta, né, uma opção que é muito onerosa para a grande maioria das pessoas. Eu acho que, de certa forma, ele segregou um pouco os fãs da saga, os fãs do filme, e os fãs que eu digo que são os seus clientes, né? É claro que esses combos vão vender, né? A gente sabe que 2.000 pessoas com grana não é difícil aparecer e comprar esse negócio todo. Porém, eu acho que a rede não pensou muito bem e não quis dar uma opção menos salgada, uma opção aí, mais acessível para os seus clientes que não têm tanta grana assim.
E inclusive o Procon até notificou a rede, né, pelo preço praticado, ou seja, considerou de certa forma abusivo, e o Cinemark explicou que esse combo ele é uma edição limitada, só foram feitos 2.000 kits ou 2.000 combos, e que eles sairiam com um número e certificado de autenticidade, mas isso aí não influencia nada no preço final do negócio, ou seja, de certa forma vai acabar sendo caro para a grande maioria das pessoas, e aí vai acabar que as pessoas talvez de uma certa forma vão ficar um pouco meio constrangidas, um pouco meio frustradas por não conseguirem comprar esse negócio. Então, na minha opinião, o Cinemark foi bastante infeliz. Eles inclusive justificaram, disseram que tem outras opções, porém todas elas muito caras, todas elas quase aí também inacessíveis, embora a gente saiba que os cinemas lucrem muito pouco, com a bilheteria dos filmes, principalmente nas primeiras semanas, que o lucro praticamente vem aí desses lanchinhos superfaturados que eles vendem. Basta você perceber que quando você vai ao cinema, muitas vezes a pipoca e o refrigerante acaba saindo muito mais caro que o preço do próprio ingresso. Então, se você é solteiro e vai para o cinema sozinho, beleza. Mas se você realmente for acompanhado, ou se você tiver família, for com a mulher, esposo ou os filhos, realmente você vai acabar tendo que desembolsar talvez o dobro ou o triplo aí do que uma pessoa sozinha, do que uma pessoa solteira talvez gastaria para ir a um final de semana ou para ir a uma sessão de cinema. E eu, como fã, é claro, fiquei um pouco constrangido, fiquei um pouco frustrado com esse preço praticado. Eu vou estar lá, eu vou assistir ao filme, eu quero ir ao cinema, talvez nem vá no Cinemark, para não passar ainda, não ficar ainda mais constrangido com isso tudo. Mas quem não gostaria de ter uma lembrança dessas, Então eu acho que o Cinemark peca em não oferecer uma opção mais acessível para os fãs, para todos os bolsos, para os fãs aí com menos capacidade de aquisição, com menos poder de compra, e isso acaba meio que segregando um pouco essa situação toda e causando aí uma impressão aí de elitismo, de glamourização dos clientes da Cinemark. E essa é a minha opinião, eu gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto. Se você não concorda, pode deixar nos comentários, mas seja razoável, seja moderado, para que a gente possa construir aí um diálogo saudável e proveitoso e trazer depois aí mais vídeos a respeito de outros assuntos polêmicos também, para a gente conversar a respeito disso, beleza? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!